Olá, pessoal. Continuando com as nossas aulas de história, hoje nós vamos falar de Antigo Egito, certo? É uma das primeiras civilizações da antiguidade, né, o Egito. E quando eu falo de antiguidade, eu estou falando de quê? Do primeiro período depois da pré-história. Assim que entramos na história, o primeiro período se dá o nome de antiguidade, né, ou idade antiga. A gente já viu que o que diferencia pré-história de história é a criação da escrita, que foi criada pelos sumérios lá na Mesopotâmia, também na antiguidade, sumérios que viviam lá no Oriente Médio ou Oriente Próximo, como a gente já viu em outras aulas. O Egito, que é um país, hoje, né, hoje país, que está localizado no norte da África. Ele é o Antigo Egito é uma das principais civilizações da antiguidade, né? Faz parte daquelas civilizações que a gente chama o berço das civilizações, ok? Então, o Egito está localizado no norte da África e se desenvolveu graças ao rio Nilo. As primeiras comunidades ali se estabeleceram, fazendo uso do humus, uma espécie de fertilizante concentrado nas margens do rio. Os resíduos das cheias periódicas, que ocorriam todos os anos, tais como os restos de plantas, folhas, animais mortos, trazidos pela enchente, eram depositados na beira do rio. Depois que a água baixava, restava um solo de extrema produtividade. Então, o rio Nilo, que está localizado no meio do deserto do Saara, é uma área muito fértil, porque o Egito, né, que eu estou falando, localizado no meio do deserto do Saara, é uma área muito fértil graças a esse rio, ao rio Nilo. Porque o rio Nilo, na época de cheia, né, então descia muita água, e quando era época de seca, ou seja, a água baixava, as margens, né, do rio ficavam bastante, como se diz assim, boas para plantar, né? Era tornava-se terrenos muito férteis, né? Aquelas áreas próximas ao leito do rio. Por quê? Exatamente porque a água, né, que baixava as margens, que até então estavam submersas, né, na época de cheias, esse rio trazia muita coisa, muita espécie de humus e fertilizava aquelas terras. Então, por causa disso, que o rio Nilo, ou seja, que o Egito, tornou-se uma terra muito fértil, graças ao rio Nilo, certo? Então, aqui a gente tem um mapa da África e a gente vê que o Egito está aqui, ó, bem na pontinha aqui no norte da África, né? Perto do mar Mediterrâneo e tal, do Oriente Médio, que a gente já vê aqui do lado, né? E aqui é a região do deserto do Saara. Porém, o rio Nilo, que corta o Egito, fez com que o Egito se tornasse um país extremamente, né, fértil. Para aproveitar melhor o Nilo, a sociedade egípcia passou a administrar melhor os períodos de seca e cheia, construindo diques para armazenar água e canais de irrigação para levar água para locais mais distantes. Ou seja, na época de cheia, né, o rio transbordava e era muita água. Então, para não inundar todas as cidades, eles faziam diques. Diques que é uma espécie de parede de pedra, impedindo que a água ultrapasse e inunde as cidades. Para levar água para os locais menos férteis e mais distantes do leito do rio, eles criaram sistemas de irrigação, onde transportava água para esses terrenos menos férteis, fazendo com que se tornassem férteis e eles pudessem plantar um pouco mais distante das margens do rio Nilo, certo? O Egito era primeiramente dividido em dois reinos, podemos dizer assim, o Alto Egito e o Baixo Egito, né? O Alto Egito, aqui, e o Baixo Egito, aqui embaixo, onde fica o Cairo, né? Porque o rio Nilo descia e desaguava lá no mar Mediterrâneo. Essa parte aqui, que era o Alto Egito, é uma área montanhosa, um pouco menos, um pouco não, bastante
menos fértil do que essa área que, né, que é o Baixo Egito, muito mais fértil. Por isso que a gente vê aqui a cidade do Cairo e essa área aqui, ela prosperou muito mais do que o Alto Egito. Inicialmente eram dois impérios, ou seja, o Alto Egito e o Baixo Egito não eram um único país, não era uma única civilização, eram como se fossem dois povos. Cada um tinha seu governo, ou seja, o Alto Egito tinha o seu governo e o Baixo Egito também tinha o seu governo. Ambos faraós. Um faraó para o Alto Egito, um faraó para o Baixo Egito. O faraó era o governante maior, aquele que mandava em tudo e ele tinha um poder divino, né? Considerado divino pelos egípcios. Então, aqui, para a gente entender melhor, ó, a gente tinha o faraó do Alto Egito, que usava essa coroa branca, o faraó do Baixo Egito, que usava essa coroa vermelha. Quando unificou-se, né, em determinado momento unificou os dois impérios, e o faraó passou a ser um único faraó, tanto para o Alto quanto para o Baixo Egito, ele passou a usar essa coroa aqui, a branca e a vermelha juntas, né? Juntou-se a coroa branca e a coroa vermelha e fez a coroa aqui branca e vermelha do faraó do Egito todo, certo? Então, como era dividida a sociedade egípcia? Era uma sociedade bem dividida e o poder, né, estava nas mãos do faraó, que era o rei supremo do Egito. Ele tinha um poder divino, ou seja, acreditava-se que os deuses tinham dado a ele esse poder e, mais do que isso, acreditava que ele era um deus aqui na Terra. Então, ele era a própria figura divina. Ele era um deus, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e o faraó era um deus, considerado um deus para o povo egípcio. Então, ele não podia ser questionado em hipótese nenhuma. Né? Todo mundo obedecia a rigor, ou seja, era obediente ao extremo às ordens do faraó, porque ele era o próprio Deus, considerado na sociedade egípcia, né? Depois a gente tinha os escribas, né? Conheciam a escrita egípcia, além deles tinham a mesma posição, né, na sociedade, os administradores provinciais das províncias. Eles fiscalizavam as obras do império, os militares que organizavam, né, e treinavam soldados, lideravam as guerras, os sacerdotes que cuidavam dos rituais religiosos, né, o Chadi, ou vizir, que era o chefe da administração e da justiça. Então vamos entender essa parte aí. Tinha os administradores das províncias, ou seja, dos povoados que pertenciam ao império, né, egípcio, tinha alguém para administrar ali. Então ele tinha um poder naquele local ali que era dado pelo faraó. Tinha os militares, quem né, comandavam os grandes, né, exércitos, né, do Egito, e eram grandes, né, potentes exércitos egípcios, os sacerdotes, que tinham um papel extremamente importante ali na cultura e na sociedade egípcia, né, um poder religioso, ele que fazia os rituais, né, os rituais de passagem depois da morte. Depois a gente vai falar muito nessa questão da morte, porque os egípcios tinham muito essa questão da vida após a morte. O Chad, ou vizir, era como se fosse um primeiro-ministro, ele era o braço direito do faraó, e ajudava ali e organizava em tudo que fosse necessário com o império. Depois tinha os camponeses, ou felas, né? Felas, felás, né? Na verdade, que se chama. E eles eram os camponeses, trabalhavam na agricultura, criação de animais. No mesmo grupo estavam incluídos os artesãos, né? Que trabalhavam nas oficinas urbanas, faziam artigos de luxo nas rurais
e produziam objetos rústicos. Então, essa parte um pouco mais pobre, podemos dizer assim, da sociedade egípcia. Os camponeses trabalhavam na terra, e os artesãos trabalhavam nas cidades. E, por último, a gente tinha os escravos, que eram prisioneiros de guerra e pessoas com dívidas, que trabalhavam nas casas, nas pedreiras, nas minas e nos campos. Muitos escravos da sociedade egípcia eram prisioneiros de guerra que eles conseguiam ganhando, né, batalhas contra outros povos. Mas muitos eram escravos por dívidas, ou seja, se o camponês, enfim, o artesão tinha uma dívida muito grande com o faraó, ou com o primeiro-ministro, o Chad, ou, enfim, com alguém da família real, ou alguém poderoso, e não conseguia pagar essa dívida, ele se tornava escravo ou do império, né, ou seja, do faraó, ou de a quem ele devia, né, podemos dizer assim. Tinha uma dívida com um sacerdote, e o sacerdote passava a ser o dono dele, porque ele não conseguiu pagar a dívida. Essa era a questão dos escravos por dívida. E aí a gente tem a pirâmide, né, egípcia, a pirâmide de como era dividida a sociedade egípcia, né? O faraó, os nobres e sacerdotes, os soldados, os escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por último, aqui a base da pirâmide, como quase toda a sociedade da antiguidade, tinham os escravos, que sustentavam toda a pirâmide social do império. A escrita egípcia. Bom, a escrita egípcia fazia uso de códigos e símbolos, né? O hieróglifo, que era a escrita complexa usada em documentos sagrados, né, e tal. Tinha o hierático, que era uma simplificação da escrita hieróglifa, era usada pelos nobres. Existia muito mais a escrita hierática do que hieróglifo. Hieróglifo era só em documentos oficiais e religiosos. Hierático era uma simplificação que dava para escrever muito mais coisas e era muito mais usado. E o demótico, que era popular, usada para escritos de menor importância. Porém, não era todo mundo que tinha acesso à escrita e à leitura na sociedade egípcia, certo? Eram os escribas, que era uma parte da sociedade que era muito considerada pelo governo egípcio, pelo, né, faraó e por sua família, pelo império. Esses escribas, eles escreviam os documentos, né, faziam escrituras de terras, escritos, como posso dizer, escritos religiosos, que eram muito importantes na sociedade egípcia. Eles eram muito considerados. Não era toda a população que tinha acesso à escrita, muito pelo contrário. Era um grupo muito restrito de pessoas na sociedade egípcia que tinha acesso à escrita. Tá bom? E a religião? Né? A religião, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, não numa única divindade. Eles faziam adorações a esses deuses, e esses deuses tinham uma forma humana ou animal ou mesclada, né? Humana e animal, que era o que se chama de antropozomórfica, né? Que é aquela figura que pode ser metade homem, metade outro animal, como Anubis, por exemplo, ele tem um corpo de homem, mas tem a cabeça de um cachorro, né? Essa era uma imagem zoomórfica, né? Zoo de animais. E eles adoravam esses deuses, eram politeístas, ou seja, tinha um deus para cada coisa, né? Um deus para o sol, deus para a chuva, deus para a natureza, enfim, deuses diversos. Né? Muitos a gente conhece por causa da literatura, por filmes e tal, né? Como, por exemplo, Amon-Ra, Horus, Osíris e Ísis, Anubis, que é o que eu falei, que era o deus dos mortos para os egípcios,
Amon-Ra é uma história interessante porque, né, o Ra era o deus, considerado um deus supremo, o deus Sol, né? Eles chamavam Sol de Ra, né? Ou seja, o barco de Ra, quando ele sobe é porque o dia está amanhecendo, quando o barco de Ra desce é porque está anoitecendo. E teve uma época lá no Egito que eles, né, de um faraó, que eles quiseram adorar apenas um deus. E aí eles adoravam esse deus Amon. Então, proibia a população de ser politeísta, todo mundo tinha que adorar só o Amon. E aí eles passaram a adorar esse deus Amon. Depois, quando passou essa história de monoteísta, né, de adorar um deus apenas, e eles voltaram a ser politeístas, eles juntaram o Amon com Ra e deu o Amon-Ra, entendeu? Então, é uma história bem interessante, né? E isso sobre os egípcios. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais dessa civilização tão importante e que vocês pesquisem mais sobre o Egito, leiam, vejam vídeos, tem muita coisa na internet falando da sociedade egípcia e eu espero vocês no na próxima aula. Tchau, tchau.